Então aí no dia 5 de março a Raspberry Pi Foundation lançou o Raspberry Pi Imager, que nada mais é do que um utilitário para te ajudar a gravar imagens em SD card, né? Mais ou menos aquilo que o Balena Etcher fazia, né? Eu usava o Balena Etcher para fazer isso, e aí a Raspberry Pi lançou esse novo utilitário, né? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise, né, e comparar os dois. Será que é o fim do Balena Etcher? Quer saber mais? Fica comigo. Olá pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje a gente vai fazer uma análise do Raspberry Pi Imager. A ferramenta foi lançada dia 5 de março, a gente já está aqui no dia... que dia é hoje? Dia 24 de março, a gente já está se encaminhando para o final de março. Eu peço perdão por estar fazendo esse vídeo só agora, tá? Todo mundo sabe que esse mês foi meio caótico com todo esse negócio de coronavírus. E agora a gente tá de quarentena, né? E espero também que vocês aí estejam bem, né? Estejam a salvo, né? Vamos ficar em casa e seguir todas as recomendações aí do Ministério da Saúde. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e não se esqueça, se você gosta desse conteúdo de sistemas embarcados, né, de Linux embarcado, nós estamos sempre aqui criando, né, tentando criar algum conteúdo bacana para vocês. Então, se inscreva no canal, clica no sininho para receber, né, os próximos vídeos aí. Também estamos nas redes sociais, vou deixar aqui link na descrição das minhas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram. Estou sempre postando alguma coisinha ali no Instagram também, alguns making-offs dos vídeos, né? Além de algumas informações interessantes sobre hardware e software, né? Então segue a gente também nas redes sociais. Bom, mas vamos para o que interessa, vamos fazer a análise aqui desses dois carinhos aqui. Será que é o fim do Balena Etcher? Por que a gente sempre lembra, né? Por que eu lembrei do Balena Etcher, né? Quando eu vi o lançamento do Raspberry Pi Imager. Vocês podem ver aqui na tela, olha só. Eu acho que o Raspberry Pi Imager foi meio que inspirado no Balena Etcher. Se você ver, né? Três botões. Ok, o tema, né? O estilo, né, o look and feel, vamos dizer assim, da interface de cada programa é diferente, mas aquela ideia, né, de selecionar a imagem, selecionar a mídia, né, o SD card ou USB stick e por fim gravar essa imagem na mídia que você selecionou é a mesma das duas. Por isso que me lembrou bem o Balena Etcher, né? E como eles têm funcionalidades bem parecidas, né? Vale a pena a pergunta, né? Será que é o fim do Balena Etcher? A gente vai tentar responder esta pergunta até o final do vídeo. Bom, mas vamos falar sobre as diferenças dos dois, né? Porque como eu já falei, eles são parecidos, né? Numa primeira vista assim, eles são parecidos. Mas na verdade os dois são bem diferentes. Se a gente olhar bem, né, as plataformas em que eles foram construídos e as funcionalidades. Bom, os dois programas são open source, tá? Vou deixar aqui o link na descrição do repositório Git, tanto do Balena Etcher quanto do Raspberry Pi Imager. E aí se você der uma verificada no código dos dois, você consegue ver que framework, que ferramenta, né, foi utilizada para o desenvolvimento dos dois utilitários. No caso do Balena Etcher, os desenvolvedores utilizaram o Electron. Ou seja, esse carinha aqui é baseado em HTML, CSS e JavaScript. O que o Electron faz é empacotar tudo isso numa aplicação, né, que roda por detrás um Chrome, né, um browser mesmo, e aí ele vai abrir essa aplicação HTML e rodar ela. Outra coisa legal que o Electron tem é uma API. Então ele tem ali um Chrome meio que customizado em que você consegue, através de JavaScript, via APIs de JavaScript, acessar funcionalidades do sistema operacional em que você está executando ele. Já o Raspberry Pi Imager não, ele utiliza o Qt Framework, que aqui no Brasil a gente conhece como Qt, que é um framework para criar aplicações gráficas bem otimizado. Quem conhece o Qt sabe. Então, com certeza, nesse quesito, se a gente for levar em conta quesito otimização, o Raspberry Pi Imager leva a melhor. Olha só, abri aqui o meu System Monitor e digitei Balena aqui. Olha só, o Balena Etcher ele abre um monte de processos, né? Que na verdade é o Electron, né? A gente tem o app-image, que é o formato que o Balena Etcher vem, e aí ele abre todos esses processos aqui. E olha só, 77 MB, 9 MB, 61 MB. O Chrome, né? Quando você abre o Chrome, você sabe, né? O Chrome abre um monte de processo. Para cada aba que você abre do Chrome, o Chrome
cria um monte de processo. Agora, se a gente for ver o Raspberry Pi Image, olha só, ele é um processo só, né? Gastando aí os seus míseros 43 megabytes. Então, no quesito otimização pela plataforma, o Raspberry Pi Image dá um pau no Balena Edge. Mas nem só de otimização, né, é feito um bom utilitário. Bom, um ponto de diferença entre os dois também é o formato de distribuição. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Agora no Raspberry Pi, no site do /downloads do Raspberry Pi, a gente vai ter aqui a opção do Raspberry Pi Image. Você pode ver que ele tem tanto para Windows, macOS e para Ubuntu. Como eu estou focando em Linux aqui, tá? Eu vou falar do formato de distribuição dos dois para Linux. Para o Raspberry Pi Image, isso tem que ficar claro aqui, ele deve ter sido feito e testado apenas para o Ubuntu. Eu estou testando aqui no meu Debian de teimoso. Tá? Tive alguns problemas nele, agora a gente está na versão 1.2, mas eu tive alguns problemas nele logo quando ele saiu, na versão 1.0. Vou falar disso depois. E o formato, quando você clica aqui, olha lá, ele vai baixar um .deb aqui para você, né? Que é um pacote Debian, né? Se a sua distribuição Linux for baseada em Debian, que é o caso do Ubuntu, você vai conseguir aí talvez instalar ele sem maiores problemas, como eu fiz aqui no Debian, né? Eu consegui instalar ele de boa. Agora o Balena Etcher, ele pro Linux ele tem esse formato aqui, o App Image. Bom, esse formato aqui ele é bem bacana porque ele é independente da distribuição Linux em que você estiver usando. Ele já vai vir com as bibliotecas e dependências que ele precisa. Então é só você rodar o App Image e a sua aplicação, o seu utilitário, o Balena Etcher, vai estar rodando. Então nesse quesito eu acho que o Balena Etcher leva a melhor, porque você consegue instalar aí o Etcher em qualquer distro Linux por causa do App Image. Enquanto ainda no Raspberry Pi a gente tem o formato Deb, que é para distribuições baseadas em Debian, e fica claro aqui que o pessoal da Raspberry Pi fez ele e testou ele em Ubuntu. Então, ponto para o Balena Edge. Bom, o próximo quesito aqui que a gente tem que comparar de diferença entre os dois é a experiência de uso. E aqui eu vou focar mais no Raspberry Pi Image, tá bom? Porque o Balena Etcher talvez você já conheça. Eu já conheço bem o Balena Etcher e eu tenho uma experiência de uso muito boa com ele. Ele é bem simples e objetivo. O primeiro quesito aqui da experiência de uso é a interface gráfica. Para mim, todos os dois têm uma interface gráfica bem amigável e moderna. Eu prefiro temas escuros, né? Mas isso é uma coisa pessoal. Eu daria aqui para, vamos dizer assim, beleza da interface gráfica, eu daria o ponto para o Balena Etcher. Mas como eu disse, é uma opção minha, eu gosto, né? Eu prefiro temas escuros. Talvez você não tenha a mesma opinião. Então, quero saber a sua opinião. O que você acha? Quais dos dois, né? Qual dos dois é mais bonito? O Raspberry Pi Image ou o Balena Etcher? Deixa aqui na descrição que eu vou gostar de saber. Bom, então na experiência de uso que eu tive no Raspberry Pi Image, a primeira experiência que eu tive não foi muito legal. Como eu disse, eu baixei ele lá quando ele era ainda a versão 1.0. E aí ele estava meio bugado, tinha algumas coisinhas ainda que tinham que ser consertadas. Olha só, uma das opções que a gente tem aqui de funcionalidades no novo Raspberry Pi Image é no botão para você escolher a imagem ou o sistema operacional. Ele vai carregar aqui da internet, de um link da internet, uma lista dos sistemas operacionais, né, que você pode instalar, né, que você pode gravar aí no seu SD card. E essa lista aqui na versão 1.0 ela não funcionava no meu Debian. Eu até fiz aqui um gifzinho para mostrar, né, que eu não estava louco. Olha só, eu ia, né, logo que ele abria ele já dava um pau, e quando você clicava em Choose Operation System ali, olha, ele já dava um errozão na sua cara. Mas isso foi consertado aí. Hoje, quando eu fui fazer o vídeo, eu pensei assim, eu vou lá no site, vou ver se tem uma versão nova. Tem uma versão nova e parece que foi corrigido aí o problema que a gente tinha, né, para listar aqui os sistemas. Bom, e essa já é uma funcionalidade muito bacana que facilita bem o uso, né? Que, por exemplo, para você utilizar no Balena Etcher eu quero instalar aqui o Raspbian Lite. O que eu primeiro tinha que fazer? Eu tinha que ir lá no site da Raspberry Pi, baixar o arquivo da imagem, né? E aí sim eu ia gravar ele no meu SD card. O legal aqui é que você tem essa lista dos sistemas, né?
e ele vai baixar isso para você e depois gravar no SD card. Então você seleciona ele aqui e ele vai colocar esse cara na lista para ser baixado do site oficial. Outra coisa também é que você vai sempre estar com a versão mais atualizada do Raspbian, né? Porque se você selecionar aqui e tiver uma versão nova, ele vai baixar a versão nova para você também. Bom, eu coloquei um SD card aqui no computador para a gente fazer um teste, tá? Vou seguir aqui os passos, né? Vou selecionar aqui o Raspbian normal e vou selecionar aqui o meu SD card de 16 GB. Ó, isso aqui é um ponto que a gente tem que levar em conta na experiência de uso aqui. Olha só, eu selecionei o SD card de 16 GB aqui, mas ele não me deu nenhum feedback aqui visual, né? Ficou branco o botão. Bom, eu vou levar em conta que eu selecionei, que está selecionado, e vou clicar aqui em Write. Ele vai pedir minha senha e aí já me deu um pau. Será que eu coloquei a senha errada? E olha só, com a senha certa, ele vai começar, né, a fazer o processo. Um detalhezinho que eu achei um ponto negativo. Que olha só, ele primeiro, né, como eu selecionei aqui o Raspbian, e eu não fiz o download dessa imagem ainda, ele vai fazer o download primeiro dessa imagem e para depois gravar no SD card. Mas aqui no label dele, ele coloca Writing. Isso é uma experiência ruim, porque você não sabe em que passo que ele está. Se ele está fazendo o download ou se ele está realmente escrevendo, né? A gente não tem esse feedback. Então a gente tem que esperar todo esse processo saber. Se eu fosse eles, eu dividiria em download e depois em writing, né? Pra gente ter esse feedback, porque primeiro a gente está fazendo download e depois a gente está escrevendo no SD card. E aí esse processo só de escrevendo, às vezes traz pra gente uma má noção de que ele é demorado. E na verdade não, ele está fazendo o download primeiro. Então mais um ponto negativo para nossa experiência de uso com o Raspberry Pi Image. Estamos encaminhando aqui para o final da escrita, né? Da gravação do Raspbian no nosso SD card. E ele vai passar aí pela verificação. A gente tem esse passo também do Balena Etcher, né? O Balena Etcher também faz uma verificação aí da gravação para ver se está tudo ok com o nosso SD card. Eu aumentei a velocidade do vídeo aí, né? Porque foi aí mais ou menos uma hora e pouco de espera pro download e gravação desse cara aqui. É realmente esse passo. Olha lá, e ele dá um ok aqui, ó. Raspbian has been written to nada, né? Porque a gente selecionou o SD card, só que não apareceu nada, olha só. Isso aqui também é um ponto negativo para o user experience, tá? E agora você pode remover o SD card do leitor. Como você viu aí, levou mais ou menos 1h30, um pouquinho menos, para fazer o download e gravar o Raspbian, né? A imagem do Raspbian no SD card. Eu acho demorado. Eu acho que quando você faz o download da imagem, quando você vai lá no browser, faz o download da imagem, flasha isso, grava isso com o Etcher, né? Selecionando lá no Etcher, ele é bem mais rápido do que isso. Eles têm que dar uma melhorada ainda em talvez como eles estão fazendo o download aqui ou como eles estão fazendo a gravação, não sei ainda. Eu não acho que seja a gravação, eu acho que seja mais o download mesmo, porque, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, eu vou remover o SD card e colocar ele de novo. E aí eu vou no Raspbian de novo e agora a gente não vai ter aquele tempo, né, aquela demora de download, tá? Vou selecionar aqui o nosso SD card, não tem nome nenhum selecionado aqui. E vou escrever. Vou dar o comando de write aqui, vou colocar minha senha. Olha só como é muito mais rápido o processo de escrita sem o download. Aí gravou, conseguiu gravar. E está passando aí pela verificação do nosso SD card. Bom, outra coisa que vale lembrar que antes da gente meter o pau no Raspberry Pi Image, né, é que ele, na verdade, ele faz 3 processos. Ele faz o download, ele tem que fazer um zip, porque a gente vai baixar como se a gente fosse baixar do browser, né? Ele vai baixar um zip com o image do Raspbian pra gente. E a gente tem que fazer o unzip desse cara, né? Então o Raspberry Pi Image ele também faz isso. Então ele baixa, faz um zip e aí ele grava no SD card. Então são 3 processos aí em um clique de botão, né? Bom, beleza, mas aí você tá aí e pensou assim, não gostei muito desse negócio não, de eu ter que
de eu selecionar aqui. Eu gostava mais do modo balena mesmo. Eu mesmo vou baixar a imagem, ou então eu tenho uma imagem, ou eu já tenho uma imagem gravada no meu computador e eu quero usar essa imagem. Bom, você também tem a mesma opção, que lá no Balena Etcher, né, você vem aqui, seleciona a imagem. Olha lá, aqui eu tenho a imagem do Rasp Buster aqui, ó. Pronto, selecionei a imagem. Vou selecionar o dispositivo, né, o SD card ou o USB stick que eu vou gravar, e aí vou clicar em flash e ele vai gravar para mim. Nós temos a mesma opção. Quando você clicar aqui em Operation System, ao invés de você selecionar um dos sistemas operacionais que já estão listados, você pode vir aqui embaixo, olha, Use Custom. E aí ele vai abrir também o diálogo para você. Você vai poder selecionar lá o arquivo de image, selecionar o SD card e fazer a gravação como, né, no mesmo processo aí Balena Etcher de ser, utilizando também um Raspberry Pi Imager. Bom, e uma funcionalidade extra, né, que é o Plus que a gente tem no Raspberry Pi Imager, que é aquela lista de sistemas operacionais que você clica, ele vai baixar, descompactar e instalar para você, é que você pode customizar o link, né, ou a base, a lista base daquela lista que vai aparecer no Raspberry Pi Imager. Ué, como assim? Se a gente der uma verificada lá no código fonte do Raspberry Pi Imager, você vai achar o link da onde ele pega aquela lista. E é esse link que está na tela aqui que eu estou mostrando para vocês. É um JSON, olha só, o final dele é um JSON, e aí ele vai ter aqui um padrão, né, que a aplicação vai conseguir ler desse JSON, tá? Com os dados da imagem, né? Da onde que ele vai fazer o download da imagem, o tamanho do arquivo que ele vai extrair do zip, né? A data de release e todos os dados que você tem de cada item daquele, para cada sistema operacional que você pode baixar com o Raspberry Pi Imager. E aí você pode usar como base isso aqui para criar um endpoint com um JSON para suas próprias imagens customizadas. Eu fiz um aqui no meu localhost, que na verdade eu só modifiquei aqui os nomes, tá? E as imagens, né? O ícone, na verdade, o ícone é que aparece lá na lista. Só uma prova de conceito aqui, que por exemplo, se você tiver aí a sua imagem, né, que é customizada, você fez a sua Yocto build aí, e aí você quer distribuir isso para os seus clientes de uma forma mais fácil. Você pode fornecer um endpoint do seu JSON com a lista de downloads, de sistemas operacionais de download para o seu produto e fazer o Raspberry Pi Imager gravar o SD card para você. Então, por exemplo, eu posso pegar esse link que eu tenho aqui e rodar o Raspberry Pi Imager com um argumento, o argumento do repo. Vamos rodar esse cara aqui, que é o RPI Image, né, que é o programa, né, o comando, como você invoca ele aqui pela linha de comando. E aí você passa repo. E aí eu vou passar esse link aqui e ele vai subscrever o link em que ele pega padrão, né? Isso aqui eu estou falando para o Raspberry Pi Image. Olha, ao invés de você pegar lá o link padrão, você vai pegar o meu link aqui, o JSON que eu estou passando para você. E aí ele vai executar o Raspberry Pi Imager aqui. E olha só, quando a gente selecionar aqui, olha, tá a minha lista. Agora ele vai fazer aqui o download do meu MicroRob Operation System ou do meu Android para Raspberry Pi. E aí eu continuo aqui fazendo o mesmo processo com o Raspberry Pi Imager, né, para gravar o SD card, né. Essa é uma funcionalidade bem bacana aí de customizar essa lista de sistemas operacionais. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui da nossa análise. E aí a gente vai ter que responder, né? E ao fim do Balena Etcher, o Raspberry Pi Imager vai ser o Balena Etcher Killer? Bom, na minha opinião, eu vou deixar claro aqui que é a minha opinião, tá? Talvez você aí tenha tido uma opinião ou uma experiência de uso diferente, tá? Eu vou pedir para que você instale aí na sua plataforma e teste. Talvez você tenha uma experiência diferente da minha. Eu tô bem acostumado com o Balena Etcher, né? Isso também tem que ser colocado em pauta. Eu gosto bastante de como ele funciona, né? Ele está bem estável, né? Tudo funciona como tem que funcionar. O Raspberry Pi Imager, por sua vez, ele está muito novo. A versão 1.0 estava pior do que essa. Fizeram já algumas melhorias na 1.2. Está começando a ficar um pouco mais estável, mas mesmo assim ele tem alguns probleminhas ainda, alguns bugs que tem que melhorar aí, né? Ele está muito novo ainda, o Balena Etcher
já tem muito tempo de estrada, né? Por isso ele é bem mais estável. Então a resposta para é o fim do Balena Etcher, na minha opinião, é ainda não. A estabilidade do Balena Etcher é muito boa, como eu disse, eu não vou desinstalar ele ainda, não vou deixar de utilizar ele ainda. Agora, o Raspberry Pi Image, ele tem funcionalidades bem bacanas e talvez aí a comunidade possa ainda aumentar essas funcionalidades, né? Porque a comunidade do Raspberry Pi é bem grande, como é uma ferramenta oficial da Raspberry Pi, o pessoal vai pegar forte aí nela no futuro, né? Então, por enquanto, o Balena Etcher ainda está safe, mas tem que tomar cuidado aí, porque o Raspberry Pi Image é um grande candidato para matar ele de vez. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, esse era o review, eu espero que tenha ficado bacana aí para vocês, tá? Se você testou em outra plataforma, no Windows ou no macOS, e teve uma experiência diferente da minha, deixa aqui no comentário, deixa eu saber o que você achou, né? Qual foram as suas primeiras impressões aí com o Raspberry Pi Image, né? O que tu acha? Coloca aqui também na descrição, se você acha que é o fim já do Balena Etcher, ele vai morrer, deixa aqui também na descrição, vai ser legal discutir desse assunto com você. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa no comentário também. Se você não gostou, deixa o dislike também, comenta aqui embaixo o que você não gostou, o que você acha que dá para melhorar, tá? Lembrando, se você não é inscrito, gostou desse material, né? A gente está sempre colocando aqui novidades dos sistemas embarcados, novidades do mundo do software. Então, se inscreva no nosso canal, clica também no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá? Bom, era isso. Estejam a salvo, tá bom? Fiquem em casa, lavem as mãos se vocês saírem e só saiam se realmente precisar, tá bom? Vamos continuar aí mantendo essa curva achatada, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.